Que alegria, meus queridos! Estamos começando mais um podcast de fé em fé. E hoje nós temos uma convidada, isso mesmo, a primeira convidada que eu tenho a honra de receber aqui, nada mais, nada menos que a minha esposa. Tinha que ser ela, né? Com certeza. Pastora Maria está aqui com a gente. E eu sei muito falar sobre ela, mas nós vamos hoje descobrir um pouco mais sobre a Pastora Maria. Pastora Maria, obrigado pela sua presença. Que bom que você aceitou esse convite. E esse sorriso seu é maravilhoso. Para mim é uma honra poder participar, né, de um projeto a qual quem está à frente é o homem maravilhoso, aquele que o Senhor projetou para a minha história, para fazer parte da minha história. Então, para mim, é uma honra, Pastor Ronaldo, participar desse momento com você e com todos que estão nos ouvindo. Eu e a Pastora Maria estamos casados há 11 anos. Nesse ano de 2025, dia 30 de novembro, vai completar 12 anos do nosso casamento. Temos 2 filhos abençoadíssimos, que é a Ana Laura, que neste momento tem 8 anos, e o Caleb, que tem 4 anos. E eles são uma bênção, né, pastora Maria? São uma bênção. É herança do Senhor, realmente, sobre as nossas vidas. Verdade, muito alegram o nosso coração. E hoje nós vamos ouvir aqui um pouco da história da pastora Maria. A pastora Maria, ela tem muita história para nos contar. Pastora Maria, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como que foi sua infância? Minha infância, eu falo que os meus pais deram o melhor deles, né, para nos criar. Nós somos em 6 filhos, né? Nós morávamos numa casa com 8 pessoas, uma casa pequena, tinha muita criança, mas também tinha muito amor. Meus pais sempre atenciosos no cuidar. Não, eu conhecia Jesus já na adolescência. Então, dentro desse processo, né, a minha infância não tinha todo um conhecimento de quem era Deus. Então, vivia por viver, né, uma vida assim. E tive os meus traumas de infância, assim, as feridas, né, que ao longo do processo a gente passa por não conhecer a Jesus, por não ter o entendimento de quem Ele é. Quando eu conhecia Jesus, eu disse assim que uma coisa que eu queria fazer de diferente era criar os meus filhos dentro do propósito de Deus, que eles realmente vivessem Deus. Não que eles não vão ter frustrações, mas que ensinaria para eles um contexto de vida com excelência, com objetivo, que a vida não é viver por viver, como se não houvesse o amanhã. E quando eu era pequena, parecia que o mundo era só aquilo que nós vivíamos naquela casa, só naquele pedaço que eu vivia, por não conhecer tantas outras coisas, não ter um entendimento. Os meus pais sempre muito simples, né? No jeito de ser, não tem problema com isso, mas é a questão assim que o processo que tudo nós passamos na infância, que hoje eu olho e falo assim, eu louvo ao Senhor por tudo, mas que algumas coisas trouxeram feridas no decorrer da vida, né? Quantos anos você tinha quando você entregou sua vida para Jesus? Tinha 12 anos. 12 anos. Como que foi sua conversão? A minha conversão foi assim, de uma forma... porque eu era muito briguenta. Então, lá em casa eu fico quietinho. Eu era muito briguenta dentro de casa, assim, mas não com os meus pais, com os meus irmãos. Na verdade, assim, eu brigava mais com um irmão nós somos só 3 anos de diferença, então nós brigava muito. E numa briga, minha mãe é assim, bem... hoje mudada muito, mas antes muito brava em algumas coisas, então nós se brigava um, apanhava todos, né? E daí numa briga, minha mãe ali foi um pouco além do que o normal para bater, e meu irmão saiu de casa assim, eu fui para casa da minha avó para se esconder, meu irmão para outro caminho, e no fim da tarde meu irmão chega em casa e falou assim, eu tô indo para a igreja.
eu estou indo para a igreja porque essa casa não tem Deus e eu não vou ficar aqui. E ele foi para a igreja num sábado à tarde. E eu lembro que no domingo ele também convidou a gente para ir. E a minha mãe foi na igreja. E foi, assim, a primeira vez que eu ouvi de Jesus de verdade. Porque na igreja a qual a gente era, eu era frequente, eu era coroinha, participava de todo o processo, né? Mas eu não conhecia Jesus, eu conhecia uma religião. E aquela religião não preenchia aquele vazio que tinha dentro de mim, as angústias, a tristeza. Mesmo um adolescente, né, a gente fala assim, não tem conta para pagar. Mas tem dores, né? E na minha adolescência, eu já trabalhava, nessa época eu já trabalhava com a minha mãe e eu tinha as minhas responsabilidades. Mas por muitas das vezes eu já na adolescência eu não queria viver, já tinha uma tristeza dentro de mim, né? Que não falava para as pessoas, não contava, mas carregava aquela tristeza. E quando eu conheci Jesus naquela primeira noite, para mim já foi um mundo totalmente diferente. Ao prolongar de mais um mês, ali eu aceitei a Jesus e logo depois eu pedi o batismo, que foi o que fez toda a diferença na minha vida. E nesse processo, assim, sendo tão nova, como você conseguiu firmar os seus passos? Você chegou a desviar em algum momento? Como que foi? Então, a minha mãe é uma guerreira. E ela, quando eu disse que eu iria batizar, ela falou assim para mim, você vai batizar, eu vou batizar com você. Porque eu sei que se você batizar sozinha, você não vai ficar. Eu vou batizar porque eu tenho que te ajudar. E isso Deus já tinha tudo escrito, né? Então, ela batizou no mesmo dia que eu. E por muitas das vezes, assim, ao decorrer dos anos, eu quis parar, quis desistir. Mas eu sempre tive comigo que o crente não tem escolha. Uma vez que você está no Santos do Santos, em outro lugar não tem mais espaço para você. Verdade. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre uma mulher de oração, então de madrugada era constantemente ela orando. Minha mãe é analfabeta, ela não lê, não escreve, mas ela acordava e ela orava alto para todo mundo ouvir, ponhava a mão na cabeça de todos os filhos, para ver se alguém acordava. No final, se ninguém levantasse, ela escolhia um e falava assim, levanta. Vocês estão me ouvindo e não levanta? Leia esse trecho da Bíblia para mim. Lê isso daqui que Deus quer falar. Deus não quer falar com ela, Deus quer falar com você. E eu tinha que levantar, porque nessa época era só eu e ela que conhecíamos Jesus. O seu irmão não estava indo nesse tempo? Não, ele foi no primeiro dia como um agente, né, para levar a gente, mas ele não ficou, ele não permaneceu assim. Uhum. E então nós duas ali daí tinha mais os outros dois pequenininhos, a gente ia direto para a igreja, era para limpar a igreja, nós estava lá. Minha mãe, assim, uma parceira de fé, por isso que melhor que a Bíblia diz, melhor que andem dois do que um só, porque quando um tiver abatido, o outro vai te levantar. E na história, a minha mãe eu nunca vi ela cair, nunca vi ela parar, uma mulher de fé. Minha mãe é aquela mulher do coque, que as pessoas dizem. É aquela que dá medo de falar muita coisa, porque ou Deus vai revelar, ou ela vai falar de si mesma, vai falar. Então, ela me ajudou muito na fé. E eu lembro um dia, eu não tive muitas ânsias, vou me desviar, mas teve um dia que eu me revoltei com algumas situações da vida, da igreja, e querendo parar. E eu falei assim, na época não tinha celular, não tinha muita coisa, mas eu ponhi umas músicas que no passado me trazia uma tristeza e comecei a ouvir durante a noite, no período da noite, e dormi ouvindo. E no outro dia acordei cedo e falei assim, não sou mais da igreja. E eu falei para minha mãe, não sou mais da igreja, não vou mais. E ela olhou e falou assim, se Deus é na minha vida, ainda hoje você vai mudar essa frase. E Deus era. O pastor me ligou umas 9 da manhã e falou assim, Maria, você está na escala, você vem me ajudar a limpar a igreja? E eu falei, eu queria falar não, mas compromisso é compromisso, né? Peguei e fui. E eu limpando aquela igreja e o Espírito Santo começou a falar para mim assim, não te usei nem um terço daquilo que eu quero te usar. E naquele dia o Espírito Santo falando comigo e o pastor morava do lado da igreja. O pastor entrou assim e falou, e o pastor começou a falar sem saber de nada, falar comigo.
E naquele dia eu falei assim, Deus, eu não sirvo nem para desviar. Que à noite eu estava no culto da mesma forma, vivendo com Jesus. Então minha mãe nunca deixou eu esfriar na fé. Você me fez lembrar uma história minha também, que eu também queria desviar e que também tem a ver com a limpeza da igreja. Eu não era batizado ainda nessa época e eu ainda estava lá, um pé lá, um pé cá, crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Então estava lá, meio sem saber. Daí vou te contar uma coisa agora, você não fique bravo comigo aqui nesse podcast. Aí vi uma mocinha lá, à noite, na praça, e quando eu vi, eu estava beijando essa moça já. Meu Deus! Quando eu vi, eu estava lá beijando ela, e daí o que aconteceu? Eu voltei para casa, isso era um sábado à noite. Quando foi domingo de manhã, eu já comecei a ouvir também. Eu tinha excluído do computador, na época era computador, tinha excluído todos os pagodes que eu ouvia. Mas só que eu não apaguei da lixeira. Daí eu fui lá e restaurei ele na lixeira, peguei como se fosse um rebolo, né, que é um instrumento do samba, do pagode, e comecei a tocar aquelas músicas lá, e também coloquei no meu coração, falei assim, eu tô desviado hoje, tô desviado, não vou mais não para a igreja, não quero saber mais desse negócio. Daí o irmão também me ligou e falou assim, ô irmão Ronaldo, Diácono Odair foi um instrumento de Deus na minha vida. E na sua simplicidade, Deus usou muito ele para falar. Estava sendo tão usado por Deus para falar comigo. E ele me ligou e falou assim, o pastor está viajando, você não ajuda eu lavar a igreja? Vai eu e a minha esposa. Eu fiquei sem jeito de falar não, né? Porque na cabeça dele eu tô firme na igreja, né? Mas na minha cabeça eu tô desviado. Aí fui lá com muita tristeza lavar a igreja. E só tocando louvor, e ele conversando comigo. Depois daquela limpeza ali, eu já estava com vontade já de falar assim, não, vou estar na igreja, vou estar no culto hoje à noite, né? Falei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Mas por um momento eu estava me sentindo já desviado. E outra coisa do Diácono Odair foi a pessoa que, primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, eu não lembro o que foi pregado, não lembro o que foi cantado, não lembro se oraram por mim, mas eu não esqueço das palavras dele. Ele disse assim, você é muito bem-vindo neste lugar. Venha mais vezes. Jesus ama você. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça a semana inteira e foi o que me fez voltar na outra semana para aquela igreja onde eu acabei, no próximo culto, entregando a minha vida para Jesus. Então, são coisas simples, né, que Deus usa, como usou aí a questão da limpeza. E é assim que Deus trabalha, por isso que a gente precisa estar atento a tudo que Deus está fazendo. Não é castigo limpar a igreja, não. Isso, limpar a igreja é um prazer, porque é onde a presença do Pai está. Então, assim, no período que eu me converti, que eu conheci a Jesus, todo sábado, se eu tivesse disponibilidade, eu estava pela manhã na igreja, cuidando, limpando. E eu e a minha parceira, minha mãe, não posso dizer que não, ela ia junto, sim. Pastora Maria, quando você se converteu, demorou muito para você começar a pregar ou logo você começou a desenvolver o ministério da pregação? Demorou um pouco, assim, cerca de um ano, eu entendo, acho que foi um ano para mim começar a pregar dentro da minha primeira pregação que eu fiz, porque tudo tinha questão pastor, né, ensinamento, né? Eu era bem nova, então eu estava com uns 13 anos, quando eu comecei a desenvolver, e lá quem começava a pregar tinha oportunidade normalmente ou nas terça-feiras de oração, ou no sábado à noite, em alguns cultos de jovem, de algumas oportunidades assim, né? Então eu lembro que eu preguei a primeira vez, e foi a primeira vez que o meu pai foi à igreja, foi quando eu preguei. Para mim foi uma emoção muito grande que eu consegui levar meu pai e a minha avó na igreja, porque quando você está na presença de Deus, você quer que outras pessoas conheçam. Verdade. E principalmente os da sua casa, né? Então, e o meu pai, hoje o meu pai, quem conhece ele, fala assim, nossa, irmão Sebastião, que benção, ele é mesmo. Mas teve um período assim que a gente sabe que o mundo espiritual, nossa luta não é contra a carne, né, nem contra o sangue. Então, assim, é contra principados e potestades. E o inimigo tentava, dentro da minha casa, desanimar a minha mãe, Então, assim, minha mãe ia com um monte de criança atrás dela. Mas mesmo assim, né, muitas vezes meu pai falava assim,
Ai, você vai estar indo atrás de quem lá naquela igreja? Então, assim, era um questionamento muito grande. E eu lembro que no dia que eu fui pregar, eu falei assim, pai, eu vou pregar e é a minha primeira vez. E eu queria muito que o senhor fosse comigo. E ele não falou nada de a princípio, mas mais no período da tarde ele falou para mim assim, não vai dar tempo, eu vou sim com você. Então, daí meu pai foi, minha avó foi, que hoje está bem de idade, então aquilo foi um prazer para mim. Ministrar a palavra foi curta, bem pouco, bem diferente de hoje, né? Que se não tomar o microfone não para de falar. Mas naquela época eu acho que eu preguei uns 15 minutos a minha primeira vez. Mas eu lembro que eles estavam lá e para mim foi maravilhoso. Isso é importante, a gente discernir o mundo espiritual, né? Que nem assim, vocês entendiam que o inimigo estava agindo ali, tentando colocar um empecilho para que a sua mãe parasse de ir na igreja. Se sua mãe parasse, como você já relatou também, você seria enfraquecido na fé e talvez poderia parar. Mas como vocês discerniram e continuaram firmes, né? Hoje tem um grande resultado, né? Seu pai, sua mãe na igreja, seus irmãos estão na igreja, né? Suas cunhadas, sim, e a sua irmã, o seu cunhado, então Deus fez a obra, né? Sim, por completo, né? Eu posso dizer hoje que eu e a minha casa, minha família, servimos ao Senhor. Glória a Deus. De uma forma geral mesmo de todos e assim, eu creio que em tudo isso eu fui um agente de resgate porque minha mãe estava junto e eu tomei a decisão e ela teve que ir junto, não teve muita escolha, mas foi o que moveu. E eu lembro que após meu pai ir para a igreja, ele nunca mais deixou de ir. Naquele mesmo ano ele batizou. E na minha casa, assim, todo ano um batizava, porque nós somos em bastante. Olha, então, foi no batismo do Fernando que eu fui, eu acho. Eu acho que foi. Foi do Nando. Então, assim, é um grande desenvolver, a gente vê. E, assim, a minha família, dentro de uma sociedade, era improvável. Era improvável. O destino não seria o melhor, eu não teria, talvez, hoje eu olho e vejo assim, muitas vezes as pessoas assim, olha o livramento que Deus deu de morte, olha o livramento. Hoje eu falo assim, olho para trás e falo assim, Deus me deu muitos livramentos só por eu estar na presença dele. Porque se eu não estivesse na presença dele, eu sei que o meu destino não seria o melhor, não teria teria as melhores escolhas que hoje eu faço, sabe? Então assim, eu já louvo ao Senhor pelos livramentos que eu nem vi acontecer. Você sabe que falando sobre pregação, né? Eu lembro que a primeira vez que eu te vi pregando, fui convidado para pregar lá na cidade que a Maria morava na época, né, em Conselheiro Marim, que é onde os pais moram até hoje. Fui convidado para pregar nessa vigília. E eu era o 5º pregador da noite, isso mesmo, 5 pregadores numa noite só na vigília. Passaram o microfone para mim, eu acho que eram umas 4h30 da manhã, né, da madrugada, para eu começar a pregar. Isso já tinham pregado outros 4 pregadores. Se eu não me engano, a Maria era a 2ª pregadora. Quando eu ouvi ela pregando, o pastor dela estava assim, perto de mim, eu olhava para ele, ele dava risada. E aquele dia eu falei dentro de mim, eu falei assim, eu vou casar com essa moça aí. Meu Deus, nunca vi ninguém pregar desse jeito, nunca vi nenhuma mulher pregar desse jeito. Eu vou casar com essa moça aí. E coloquei no meu coração, né? Fui lá, beleza, preguei. Quando acabou a vigília, eu chamei o pastor dela e falei assim, aquela moça que pregou tem quantos anos? O pastor falou assim, ela deve ter uns 13. Eu falei assim, achei que ela tinha uns 17. Daí ele falou assim, não, eu acho que não, peraí, deixa eu perguntar. Daí chamou, você lembra? Ele chamou você toda sem graça ali. Quantos anos você tem, Maria? Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. E minha mãe brava, porque minha mãe, ela... Ficava igual, com todo respeito, irmã Ivone, uma galinha cercando os pintinhos assim, ó. Ixi, ela lá na porta chamando. Minha mãe tinha um senso assim que era bom demais. Mas assim, eu nunca vi uma pessoa tão empolgada numa pregação como o pastor Ronaldo naquele dia. Eu não lembro. Ele levantava, ele glorificava, falei assim, ou a minha mensagem está muito boa, assim, de se empolgar na pregação. A minha mensagem deve estar excelente, porque o pregador de fora tá tão assim, glorificando. Então, minha pregação está muito boa.
Mas era pregações curtas, né? Dentro de um tempo ali. Isso. Então... Mas foi bênção. Glória a Deus, e aqui estamos nós. É. E tem algo interessante, pastora Maria, que foi quando a primeira vez que eu te vi foi num Joal, que era um evento que acontecia o dia todo no domingo, né? Eu vi você e sua mãe orando, falei, nossa, são bem fortes assim, espiritualmente, né? Vi elas ali orando e mistério, aquele fogo. Mas, beleza. Vida seguiu e nós fomos num encontro de jovens na cidade de Londrina. Uhum. E a gente foi no mesmo ônibus, apesar de morar em cidades diferentes. Então, entramos ali no ônibus e beleza. Na volta, os jovens conversando e começaram, você lembra que eles começaram a cantar, pregar? Sim, você se destacava, porque até dançava, gente. Vamos deixar o Ministério de Coreografia para outro dia. Ai, meu Deus. Aí, e eu lembro que algo me marcou nela. Ela falou, no meio daqueles jovens ali no ônibus, a gente conversando, ela falou, comentou sobre o assunto que estávamos conversando e se retirou. Enquanto muitas outras meninas ficavam muito atiradas assim em cima dos meninos, aquilo me incomodava demais, porque eu me converti de verdade. Então eu queria uma coisa assim que realmente fosse sério para minha vida, né? E a partir daquele momento, eu comecei, melhor dizendo, no outro dia comecei a orar pela vida dela. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor tiver essa moça para minha vida, para eu casar com ela, que o Senhor comece a preparar as coisas, que o Senhor comece a encontrar os nossos caminhos, porque ela parece ser diferente. E daí eu não lembro exatamente se eu comentei com o pastor Renato, que era o seu pastor, e daí ele foi comentar com você. Mas isso já tinha, eu acho que 3 meses depois. Isso mesmo, 3 meses depois, isso mesmo. Eu fiquei em silêncio, né? Não comentei nada com você, tanto é que a gente não tinha contato, né? Não, foi uns 3 meses depois, lá perto de dezembro, mais ou menos, que foi quando eu fiquei sabendo que tinha uma oração, né? Que estavam sendo feita uma oração. Mas nós fomos... Foi mais de dezembro, sabe por quê? Foi mais, eu fiquei maio. Porque porque o encontro foi em novembro. 3 meses depois, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, eu não lembro quando que foi essa vigília. Também não lembro, mas eu acho que foi um pouco antes de maio, talvez abril ou março ali. Foi nessa base, assim. Sim. Mas foi um agir de Deus. Eu era muito nova. Eu casei nova, né? Com quantos anos você casou? Me pegou para criar, gente, que eu comecei a namorar com 15, casei com 16 anos. Então, com 16 anos eu casei e o Ronaldo nessa época já estava à frente de uma igreja quando eu casei. Então, já tinha uma responsabilidade. Eu casei sabendo do futuro, de tudo aquilo que eu teria que ser auxiliadora dele, né? Não era nada escondido, eu sabia. Então, mas quando Deus falou para mim assim que eu casaria e que eu seria pastora, nós estávamos em um monte e a irmã veio e falou para mim assim, olha, o seu marido não é daqui da cidade, é perto, mas não é daqui. E ela falou assim, você vai ser pastora, e aquilo ficou claro no meu coração. Então eu sabia que eu não casaria, o meu marido teria que ser pastor para mim casar, e não era da cidade onde eu morava. Então aquilo ficou muito claro, e eu orava a Deus para que Deus preparasse mesmo, não um namorado, mas um marido, alguém que eu tivesse realmente a certeza que eu levaria a minha vida inteira. E foi isso. O pastor Ronaldo chegou assim, decidido. Eu vou namorar para casar, e eu não tinha escolha. Você lembra que dia que a gente começou a namorar ou não? Dia 12 de maio. Maio, 12 de maio. No dia das mães. Isso, no dia das mães. Já levei algo para sua mãe e para você, né? Eu ganhei um celular no primeiro dia, assim, que ele chegou. Não tinha como ele conversar comigo. Então, ele lá, meu pastor Renato, um homem de Deus, assim, que me ajudou, me inspirou na fé. Hoje ele já mora com o Senhor, né, assim, mas um homem que me ajudou muito na fé. Eu aprendi com ele uma base de fé além, assim. Hoje eu entendo o que é oração, que é busca com Deus, porque ele investiu no meu chamado, no meu ministério, de uma forma muito grande, assim, de olhar e cuidar.
Eu lembro que quando eu fui pregar a primeira vez fora da igreja que eu cultuava, foi porque o pastor Ronaldo, ele era líder de jovem em Guapirama e ele convidou eu para ministrar lá. E eu fui. Quem me levou foi o meu pastor. Ele instruiu como ministrar, ele me instruiu, ele me ensinou com uma dedicação assim, muito além. Eu falo que ali eu aprendi o que é ser um pastor, porque eu tive um. Só sabe o que é um pastor quem tem. E ele cuidou de mim, me ensinou muito. Então, assim, a primeira vez que eu fui pregar fora foi quando eu fui em Guapirama. Eu lembro. E a gente não namorava ainda. Isso. A gente não namorava, mas eu fui pregar lá e foi bênção de Deus. E a gente começou a namorar, né, em junho, em maio, e quando foi em novembro, dia 30 de novembro, não tinha ainda 7 meses, né, que a gente estava namorando, e a gente já se casou. E eu lembro que antes, quando a gente colocou no nosso coração que iríamos nos casar, fui conversar com os meus pais. E eu lembro que na hora do almoço, eu pensei assim, eu preciso falar para eles que eu quero me casar. Sabe, não sei se você já teve assim, aquela questão, preciso falar, mas não tem coragem. Não tenho coragem. E eu passei aquele almoço daquele dia tentando falar e não conseguia falar. E eu quieto no almoço e comendo ali, não consegui falar. No outro almoço, no outro dia, fui lá eu e falei. Quando eu falei, a minha mãe disse assim, eu já havia conversado com seu pai, que você ia casar logo com essa moça. E outra coisa, a Maria foi a única moça que eu namorei que a minha mãe gostou. As outras, ela não falava nada para mim. Mas ela foi a única que ela disse assim, nossa, que moça maravilhosa, gostei tanto dela. Foi a única! E eu falei, meu Deus, só estava escolhendo errado só. Então, e uma coisa importante é nós termos a bênção dos pais. Sim, sim. Quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, os pais de Rebeca abençoaram ela, declararam palavras de bênção sobre a vida dela, sobre o futuro dela. Então, jovem, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, entenda que os seus pais, eles têm uma visão melhor que a sua. Eles já passaram pelo caminho que você ainda vai passar. Seus líderes espirituais, eles conseguem ver o que você não está vendo. Não pense só no momento, não. Talvez você não tenha a sorte como eu, de encontrar uma mulher inteligente, espiritual e linda. Né? Meu Deus. Mas ore a Deus, faça esse propósito, dependa de Deus, espere em Deus, que vai ser bênção. Não culpe Deus pelas suas escolhas. A escolha, você tem todo o direito de escolher e Deus nos dá essa liberdade. Então, observe, ore ao Senhor, Ele vai pôr a pessoa certa no seu caminho. E são oportunidades que Ele nos dá. Eu amo a minha sogra, assim, que tenho ela, minha sogra, meu sogro, como pais meus mesmo, assim, que é muito, muito grande. E os meus pais, eu era muito nova, né? Ah, e você aconselha, pastora, casar nova? Não aconselho, porque se você não tiver uma maturidade, você não vai saber. Quando eu casei, eu lembro um pastor que nós estivemos lá, que estava 3 pastores na casa do pastor Renato, e o pastor falou assim, você cozinha? Eu falei, cozinho. Você sabe lavar? Sei lavar. Você sabe limpar? Sei limpar. Sabe por quê? Eu já tinha trabalhado de doméstica com 12 anos, eu cuidava da casa de uma pessoa já. Eu atendia a casa, atendia uma menina da minha idade para poder ir para a escola, então assim, eu tinha responsabilidade. Eu lembro que na época que eu trabalhava, eu ganhava 250, e eu falava pro meu pai que eu queria pagar pelo menos uma água, uma luz para ajudar, de vez em quando eu fazia isso. Eu trazia uma responsabilidade para mim. Por quê? Porque eu sabia que era diferente em mim, que uma hora eu ia querer casar. Então, eu já cozinhava, e a minha mãe, eu louvo ao Senhor pela vida dela, era assim, ele vai vir em casa, é você que faz a comida. Mãe, mas não, é você que faz, porque é seu namorado, você que vai cozinhar. Você não quer casar? Então, já faça. E era assim, então eu tinha que se virar, e na minha casa era batalha. Vocês pensam que era fácil? Eu lembro que um dia, já era 11 da noite, e eu já tinha feito 12.
12 pudins, eu lembro até hoje, eu acho que me traumatizou. 12 pudins, e aí já tinha comido 8. E eu cansada, eu falei, não vai sobrar pudim para amanhã. Que era a sobremesa do outro dia que ele viria almoçar em casa. Sobrou não sei quantos, não lembro. Mas então era batalha, família grande, alguns já casados nessa época, então se reúne na minha família, não precisa mais ninguém, só nós dá um mutirão bom. Mas eu louvo ao Senhor, todo mundo prega, e lá em casa é assim, se não pedir oportunidade, não fala. Porque todos pregam, todos são assim, direcionados por Deus mesmo, eu não tenho como não falar. Pastora Maria, queria perguntar para você um pouquinho, algo que é muito forte na sua vida, no seu ministério, né? É a libertação e as revelações que Deus te dá também a respeito da vida das pessoas. Você lembra a primeira vez assim que você foi expulsar demônio? Como que foi? Onde foi? Você pode nos contar? A gente nunca esquece, eu acho, a primeira vez. O primeiro demônio a gente nunca esquece. Eu e minha mãe, uma frase assim, sangue no olho, nós nos convertimos e nós tínhamos sangue no olho. E eu tinha, acho que 13 anos, nós fomos viajar para casa da minha avó, e lá tinha uma festa local e nós íamos muito pouco para lá. Mas lembro que nós fomos lá, e chegando lá era um lugar assim que não tinha muita lei, não tinha polícia na cidade porque era patrimônio, então o pessoal andava, eu ficava impressionada, aquele jovem andando de moto com 12 anos, sem capacete, então muita briga, então para mim assim, era uma coisa fora do normal, né? É fora do normal, eu já fui lá. Hoje mudou muito, né? 12 anos já, quase, então, não, mais tempo, isso tem já 15 anos, então mudou bastante na cidade, mas na época era bem diferente. Então, nós íamos para lá e numa oração pelo almoço, gente. Oração pelo almoço. Estava todo mundo reunido ali, esperando o almoço. Minha mãe resolve orar. E nós fomos orar. E crente pentecostal ora para que todo mundo possa ouvir mesmo. E nessa oração manifestou. Minha avó estava na sala, minha avó já de idade na sala, manifestou. E eu fui pôr a mão e daí perguntar quem que estava ali, e daí o demônio falou legião, né? E nisso manifestou na minha tia e na minha prima. E eu não tinha muito ensinamento sobre isso, mas uma coisa eu sabia, que no nome de Jesus saía. Então eu comecei, em nome de Jesus sai. Só que daí manifestou na minha tia e na minha prima, e Deus dá muito discernimento a gente. Eu falo assim que você tem que ter conexão com Deus. O Espírito Santo, ele vai te dar a direção. E uma das primeiras vezes que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo foi nessa vez. Eu expulsando o demônio, eu ouvi dentro de mim, vinha uma voz e falando assim, é geracional. Pede para que todos que estão ali, todos os demônios amarrados saiam no nome de Jesus. E eu fiz daquela forma que daquilo que estava sendo falado em mim, eu fiz e saiu. E ali começou um processo, porque nós íamos todo ano para lá, 1 ou 2 vezes no ano, e era forte. A gente orava assim, sem medo. E foi uma das primeiras vezes que eu expulsei demônio, foi da minha avó, que hoje já não está... Jesus já recolheu ela, mas ela foi morar com Cristo, porque eu tive a oportunidade de ser um agente, de converter minha avó ao longo do processo, a gente indo lá todo ano. Ela aceitou a Jesus, passou a ir à igreja, e hoje muitos daquele tempo servem ao Senhor, porque a minha mãe é muito ousada, né? Então, minha mãe é ousada, ela não tem medo de chegar e falar. Então, eu aprendi a ser desta forma. Se eu tenho que falar de Jesus, eu tenho a ética, né? Mas se eu tenho oportunidade em Deus, possa ser num velório, possa ser num almoço, eu vou falar dele, porque é o que eu vivo, né? Então... Você vê, né, que o propósito da libertação, ele acompanha a questão da salvação. Tanto uma pessoa que já entregou a vida para Jesus, às vezes pode ter demônios nela ainda. Uhum. Mas também uma pessoa que não entregou, provavelmente tenha demônios nela. Uhum. Só que o propósito não é apenas livrar a pessoa daquela possessão ou opressão de demônios na vida da pessoa, mas para que a pessoa entre pelo caminho
entregue sua vida a Jesus, seja salvo, né? Sim, sim, eu entendo que quando eu fui para a igreja não manifestou em mim, mas eu era atormentada quando criança. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu entendo que por estar na igreja, todos os cultos, na oração, ali eu aprendi, eu cheguei na igreja aprendendo a orar, a ser aquela jovem do círculo de oração, aquela jovem que estaria em todo. Eu não estava só com a mocidade, só com os jovens, eu estava também com os anciões, com as mulheres mais de idade. Eu gostava de aprender, então estava com todos. Então, dentro disso, eu entendo que Jesus me libertou através da palavra, conhecendo a palavra, lendo ela. Mas eu entendo que Jesus me chamou para esse propósito de libertar pessoas, porque eu fui liberta. Quando criança eu via pessoas, eu via, assim, né, as pessoas falam espírito, eu via os demônios mesmo, eu atormentava de madrugada, eu não dormia sozinha, eu tinha que dormir ou com a minha mãe ou com a minha irmã, sempre alguém, porque eu tinha medo. Se eu fosse em determinados lugares, como um velório, depois eu ficava meses atormentada. Então, assim, eu entendo que Jesus me libertou disso para libertar outras pessoas. E meu maior prazer realmente é trabalhar na vida das pessoas a libertação e elas serem salvas, elas serem transformadas. Como eu já acompanhei ao longo desses anos, né, de ver vidas libertas, manifestarem assim, e aquela pessoa ficar desconstruída, ficar assim fora de si. E depois daquele dia, a vida daquela pessoa nunca mais ser a mesma. Uma pessoa que não trabalhava, uma pessoa que não tinha uma dignidade de vida, de olhar e ter sonhos. Muitas vezes pessoas depressivas, pessoas que só queriam se matar. E depois de um processo de cuidado, porque a libertação é você cuidar de uma vida, é você se pôr na brecha, se pôr assim num lugar que ela não está tendo força para lutar, e você falando assim: não, eu vou lutar por você. Deus te ama e você é uma alma preciosa, uma vida preciosa. E você se pôr na posição e entrar em uma batalha de oração, de busca, de clamor por aquela vida. Por muitas vidas eu jejuei, muitas vidas eu orei, para que essas vidas fossem transformadas. E eu sei que muitos foram alcançados através disso, muitos pregadores hoje da palavra do Senhor, que foram transformados através disso. Então eu olho assim e vejo o meu chamado dentro desta área, assim. Já tive crises de falar assim: não quero mais, porque, Pastor Ronaldo, é uma batalha. Você vai sempre ter que buscar e buscar por outros. É um chamado que requer, você vai ter que orar, você vai ter que vigiar constantemente. E então, em alguns períodos, em um processo que eu passei, eu falei: Senhor, eu sei que o dom é irrevogável, mas parece que eu não quero mais. Mas é inevitável, porque o que fortalece é você ver a vida transformada. E quando eu via que aquela vida era transformada, eu falava: Jesus, como eu vou ficar longe do que é o meu prazer, que é o amor que eu tenho. Então, assim, é algo que eu sei que Deus já me chamou para isso. A oração, muitas vezes, tem pessoas que perto de mim vai orar 10 minutos. Se eu puder, eu oro meia hora. Por uma pessoa eu consigo orar muito tempo, que eu sei que eu tenho o dom da oração. Deus me revela sobre a vida daquela pessoa e muito mais, aí eu vou orar, né? E é debaixo da oração mesmo. Glória a Deus. Você lembra de algum caso assim, queria que você contasse para nós, assim, que foi impactante, um momento de libertação ali, talvez foi um espírito maligno muito revoltado e que você ficou assim, quem estava perto viu que era algo muito bravo, assim, o que você lembra, assim? Eu tenho vários, mas assim, tem 2 que me marcaram, porque depois disso eu acompanhei muito de perto. Tem um de uma jovem, né, quando nós estávamos em Quatiguá ainda, dela foi um processo e a palavra libertou. Como que é? Foi um processo e a palavra libertou? Explica isso para nós. Porque assim, o dela, ela tinha um histórico muito difícil. E realmente ela vivia constantemente trancada no quarto, não querendo tomar banho. O quarto dela enchia de formiga. Não ache que é normal dentro da tua casa ter um monte de bicho, insetos.
Aquela moça vivia como se fosse um formigueiro debaixo da cama, bichos, e foi um processo que também, trabalho feito, obra de macumbaria feita para a vida dela. Foi enviado animais lá. Eu lembro que o relato da mãe era assim, que um dos animais, que ela foi alimentar o animal avançou nela. E quando era menina, eles ficavam calmos. Toda vez que era a mãe, o animal ficava agressivo. Animal doméstico, doméstico, um animal doméstico. Mas eles pegaram, porque era uma chácara, e eles chegou lá e eles pegaram para cuidar, e nesse processo eles não sabiam o que estava por trás. Então, assim, aquela menina vivia uma decadência, ela não queria mais ir para a escola, ela não estava mais estudando, ela teve uma situação muito triste na história dela, que ela teve uma doença. Então, assim, situação muito difícil, que os demônios dominaram totalmente. Ela andava muitas vezes assim, teve uma situação que manifestou na igreja, que ela tentou agredir uma das senhoras, e Deus me deu discernimento muito na hora, assim, que eu vi, quando eu vi que o rosto dela transformou, eu já fui, e ela não conseguiu, ali no nome de Jesus ela se ajoelhou, não era mais ela, né? Então, assim, foi muito difícil, mas como que foi liberto? A gente fazia orações, sim, mas eu comecei um trabalho de discipulado com ela, dando para ela direcionamento, ajudando ela, lendo a palavra, mostrando a verdade, e foi aonde nunca mais manifestou na vida dela. Glória a Deus. E ali ela foi transformada, ela voltou a estudar, ela voltou a sonhar em querer fazer uma faculdade, mudar de vida. Eu falo assim que muda, a pessoa fica mais bonita. Então, assim, mudou totalmente a vida dela. Essa é um histórico que me marcou muito. E também de uma irmã, aqui em Jacarezinho, já que nós estávamos, logo que nós chegamos aqui, e manifestou assim que era tão bravo que o inimigo usava ela durante ali, a forma que ela ajoelhava, dobrava a perna, assim, que parecia que a perna estava quebrada. Muito bravo, muito bravo. E eu lembro que depois, foi a única vez que a gente fez isso. Mas mudou a vida dessa irmã, que hoje eu conheço ela e tenho um amor muito grande, assim, que ela mudou, ela aprendeu a viver diferente, em trabalhar em serviço, em estar bem, mas no dia. E ela vivia uma vida com os filhos, a vida dela, assim, muito difícil, com dores, muitas dores nas pernas, e tanto quando manifestou, o demônio falava que tinha apanhado enfermidade sobre a vida dela, né? E foi a irmã que o demônio fez ela cair, ela vindo para a igreja? Foi essa? Isso, essa mesmo. Essa mesmo. E que assim, as pessoas acham que é brincadeira, que é fingimento, mas o demônio, ele opera de uma forma para destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, assim, como passagem bíblica que nós vemos, assim, é o demônio do Gadareno. O homem era totalmente transformado de viver nos cemitérios. E é o que o inimigo faz, ele quer desconstruir a vida daquela pessoa, para aquela pessoa não acreditar mais que tem uma esperança de vida. E essa irmã, o demônio derrubava ela na rua por muitas vezes, para impedir ela de ir para a igreja. E eu lembro que quando manifestou assim muito feio, que transformou, mas naquele dia nunca mais aconteceu, nunca mais. Ela sorria diferente, ela mudou. E até hoje ela é diferente. Até hoje. Então, assim, eu falo que a vida pode ser diferente com Jesus. Amém. Ele transforma vidas. Pastora Maria, diga para as pessoas que estão ouvindo, estão interessadíssimas neste assunto e que sentem um chamado de Deus para este ministério, vamos dizer, esse ministério de libertação. Que conselho que você daria para essa pessoa, ela entrar por esse caminho, ela conseguir crescer ministerialmente nesse sentido? Busque pelo Espírito Santo. Mas você vai lidar com demônios, pastor, mas o maior agente seu é o Espírito Santo. Vai ter dia que você não vai ter ninguém para te ajudar, mas ele vai estar com você. E eu falo que o Espírito Santo, ele está sempre ali. E muitas vezes você não vai saber o que está passando, o que é. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Alguns você tem que entender por que ele entrou na vida daquela pessoa. Então você tem que ter base, oração e jejum. Você começa aí, buscando ao Senhor. Você não entra numa batalha sem estar preparado. Então você se prepara para estar numa batalha. Durante ela, você vai batalhar. E se você quando você sair dela, após uma oração, você louve ao Senhor por ter vencido ela.
Se proteja em oração, busque revestimento no Senhor, procure mesmo estar revestido de toda a armadura do Senhor, como Efésios 6,10 vai dizer, e busque no Espírito Santo. O meu maior amigo, aquele que está comigo, aquele que fala comigo é o Espírito Santo. Muitas vezes eu estou no lugar, na casa de alguém, em algum ambiente, o Espírito Santo fala até se é para mim orar ou não. Porque tem batalhas que não é para você entrar naquele momento. Então, assim, você que tem esse dom, você que sente que Deus te chama para isso, vá para a oração, busque no Senhor. E esse é o princípio de tudo. E não fique só no seu conhecimento. Busque conhecer, busque aprender. Nós temos hoje uma facilidade muito grande. Não acredite em tudo que a internet te diz, porque no papel é uma coisa, na prática é outra. Mas tenha uma base, tenha um conhecimento para você fazer certo as coisas. E sempre ensine as pessoas que a palavra é a verdade. Amém. Pastora Maria, já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por que você ainda não fez isso? Aproveita agora, já se inscreva, curta este vídeo, compartilhe tudo que nós falamos aqui, mas antes a pastora Maria, ela vai deixar aqui um conselho de sabedoria para as mulheres. Deixa aqui um conselho, pastora Maria, para mulheres casadas, solteiras, mas que querem ser verdadeiramente mulheres de Deus. Nós estamos em tempos que estão sendo desconstruído realmente quem é a mulher. Mulher, ela é guerreira, ela é batalhadora. Mulher, ela é verdadeira. Mulher, ela é uma parte frágil, sim. Não queira falar assim, não, eu sou a durona. Não, você tem que se pôr frágil como a sua delicadeza. Dependente, quem você seja, o seu perfil. Seja uma mulher a quem Deus chamou você para ser. Entenda isso. E eu falo assim, para você realmente conhecer a mulher que existe dentro de você, você precisa ter contato com o seu Criador. E o seu Deus, o seu Pai, Ele espera que você fale com Ele. O meu conselho para todas as mulheres é, ore e ore todos os dias. Ore quando você estiver brava, ore quando você estiver triste, ore quando você achar que não tem mais jeito, ore quando você estiver alegre. Sabe por quê? Assim você vai saber quem realmente você é, quem realmente é esta mulher guerreira, esta mulher corajosa, esta mulher verdadeira que existe dentro de você. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista de quem você é. Lute por isso, porque sempre tem uma solução no Senhor. Ele sempre nos dá. Nunca ache que o seu problema é maior do que o seu Deus, porque Ele está te vendo e Ele investe em você. Deus não desiste de você porque você vai desistir. Lute pelo teu propósito em Deus. Tá aí, gente. Obrigado por você ter chegado até aqui e que Deus continue abençoando sua vida. Meu amor, obrigado pela sua presença, por você ter aceito esse convite. É uma honra receber você aqui. E quem sabe nós possamos gravar mais para frente, né? Amém. Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe a sua vida, que até aqui nos ouviu. Que o Senhor te use grandiosamente. Obrigado, meu amor, por esse momento, por essa oportunidade. Amém.